e que o Senhor possa pôr nas nossas almas, estar na sua presença. Deus, corrige nós, ó Pai, nos ajude, Senhor. Daquilo que nós não podemos dar conta, nós os colocamos aos seus pés. Porque diante da cruz, diante dos seus pés, há perdão, Senhor. Diante dos seus pés, há liberdade, há força, há fé, há esperança. Pai, olhe por cada irmão espalhado por este mundo afora, Senhor. Que o Senhor possa ajudar. Sabemos que tem países que há perseguições, daqueles que pregam o Evangelho, daqueles que querem viver para Ti, Senhor. Esteja com eles, Pai. Mantenham o Senhor na fila. Ajude-os a percorrer esta boa carreira, essa estrada, essa peleja que nos colocará lá naquela eternidade, naquele dia. Senhor, no nome de Jesus, venha abençoar-nos nesta manhã. Use o pregador com a palavra. Usa-nos para te ouvir e poder entender e obedecer o que está sendo pregado. Corrija-nos, Senhor, dá-nos a graça, Senhor, de poder te aceitar a cada dia que passa em nossas vidas. No nome de Jesus, toma conta das crianças, da escolinha delas. Usa as professoras, Pai. Usa, Senhor, também o entendimento de cada um, Senhor, que a mente possa ser aberta. Não deixe Satanás, Senhor, envolver ninguém, Senhor, com coisas erradas. Mas como o Senhor tem cuidado de nós, nós te agradecemos. Por isso te louvamos e te amamos, porque somos seus. E o Senhor é o nosso galardoador, o Senhor é o nosso Pai, o Senhor é a nossa confiança, porque quando temos alguma coisa, Pai, corremos aos seus pés. Nós cremos em Ti, Senhor, nós acreditamos no poder do Calvário, no poder, Senhor, da cura, no poder, Senhor, da restauração das vidas, Pai. Restaura, Senhor, as vidas que estão afastadas, traga os desviados, olhe por essas pessoas, toque no coração delas, porque logo, logo queremos estar juntos, Senhor, na glória celeste. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Nós não merecemos, mas o Senhor é maravilhoso. Obrigado, Senhor, nós te amamos. Cuida de cada um, para a glória do Teu nome. Ele é tudo para mim. Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Ele é tudo para mim. Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Amém. Graças a Deus. Assentai-vos. É bom poder ter liberdade para falar com Deus. 424. Graças, Senhor. Mi maior. Tens tomado-me em teus braços, tens me dado a salvação. O teu amor tens derramado em meu coração. Não sei como agradecer-te pelo que fizeste a mim. Só posso dar-te agora minha canção. Graça, graças, Senhor, graças, meu Senhor,
Jesus. Graça, graças, Senhor, graças, meu Senhor Jesus. Lá na cruz tu deste a vida, entregaste tudo ali, vida eterna concedestes ao morrer. Por teu sangue tenho entrada ante o trono celestial, posso entrar com confiança diante de ti, para dar-te graça. Aleluia. Graças, meu Senhor Jesus. Graça, graças, Senhor, graças, meu Senhor Jesus. Tens tomado-me em teus braços, tens me dado a salvação, teu amor tens derramado no meu coração. Não sei como agradecer-te pelo que fizeste a mim, só posso dar-te agora minha canção. Graça, glória a Deus, graças te damos, Pai. Jesus, ofereça a Ele graça. Graças, Senhor, graças, meu Senhor Jesus. Lá na cruz tu deste a vida, entregaste tudo ali, vida eterna concedestes ao morrer. Por teu sangue tenho entrada ante ao trono celestial, posso entrar com confiança diante de ti, para dar-te graças. Graças, Senhor, graças, meu Senhor Jesus. Graças, muitas graças, Senhor. Graças, meu Senhor Jesus. Aleluia. Você pode entrar com confiança. Entrar com confiança diante de Deus é viver aquilo que temos aprendido. Saber que Ele está pronto a ouvir. Para renascer, precisei chegar numa fonte. Você quer tocar, irmão? Pode passar ali. Vai treinando. 406. Para renascer, para reviver, precisei chegar em uma fonte. Dela eu bebi e reconheci que sem ela não posso mais viver. Água viva agora jorra em mim, me dando força, me dando paz.
esta fonte jorra sem parar, ela é inesgotável. Venha saciar a sua sede, oh glória a Deus, desta fonte que é Jesus. Esta fonte jorra todo instante sem parar. Precisamos desta fonte, pois sem ela vamos perecer. Para eu viver, precisou morrer o Filho de Deus, tão inocente, uma dura cruz. Padeceu Jesus para me salvar, seu sangue derramou. Fomos purificados pelo sangue de Jesus. Jorra em mim, me limpando, me alvejando, me dando saúde, me dando amor, me dando graça para viver, me dando esperança de vida eterna. Venha saciar a sua sede. Bendito sejas, meu Deus, esta fonte que é Jesus. esta fonte jorra todo instante sem parar. Precisamos desta fonte, pois sem ela vamos perecer. Venha saciar, venha saciar a sua sede. É de graça, é só tomá-la para si, dessa fonte que é Jesus. Essa fonte jorra todo instante sem parar. Precisamos desta fonte, pois sem ela vamos perecer. Precisamos desta fonte, Pois sem ela vamos perecer. aleluia. Fonte que emana das veias de Emanuel. Palavra que quando você lê, ela te conforta, ela te ensina, ela te dá esperança. Quero cantar mais um aqui. Depois os diáconos podem fazer o serviço da oferta. 286. Graças dou por esta vida. 286. Deixa eu me achar aqui, né? Você dá graças a Deus por sua vida, mesmo que tenha umas lutinhas, probleminhas, com as barreiras para transpor. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pelo amor, pela aflição, pelas graças reveladas.
passas pelo azul celeste, pelas nuvens que há também, pelas rosas do caminho e os espinhos que ela tem, pela escuridão da noite, aleluia, pela estrela que brilhou, pela prece respondida, e a esperança que falou, pela cruz e o sofrimento e pela ressurreição. Pensa nisso, como ele é amável, pelo amor que é sem medidas, pela paz no coração, aleluias, pela lágrima vertida, consolo que é sem paz. E agora, pelo dom da vida eterna, passe pra ele, ó. Sempre graças hei de dar pelo dom da eterna vida. Sempre graças hei de dar. Oh Deus bendito e amável, né? Vamos adorar Ele com a nossa oferta. Vamos cantar mais um hino e teremos então o pregador. Aleluias. Amém. E tem um hino que diz assim, ó, o 188. Clamava a voz no deserto, anunciando o Cordeiro. Lá maior. Clamava a voz no deserto, anunciando o Cordeiro, aquele que sempre existiu, antes de tudo
existiu. O Deus Todo-Poderoso, com seu amor tão profundo, enviou o seu Filho à terra, Jesus, a luz do mundo, com seu sangue precioso. Eu também fui lavado pelas suas pisaduras. Vamos testificar outra vez? Com seu sangue precioso, eu também fui lavado pelas suas pisaduras. Eu também fui sarado. Eu que andava oprimido, cheio de iniquidade, Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades. Verdadeiramente, você crê? Jesus já nos libertou lá na cruz do Calvário, nossos pecados levou com seu sangue precioso. Eu também fui salvo pelas suas pisaduras. Eu também fui sarado com seu sangue precioso. Eu também fui lavado, aleluias, pelas suas pisaduras. Eu também fui sarado, aleluias, que Deus seja louvado. Bom dia, irmãos. Que a graça do Senhor seja com cada um. E vocês, os que acompanham-nos pela internet, desejamos as mais ricas bênçãos de Deus sobre todos vocês. Vamos ficar de pé. Em 2 Timóteo, capítulo 3. Este hino que acabamos de cantar, pelo sangue fomos lavados, comprados. A base da salvação, o que Deus estabeleceu, a salvação foi sobre o sangue. Lá no Jardim do Éden, foi o sangue. E sempre tem sido o sangue. E todas as atividades que havia no templo, tudo estava voltado ali para o propiciatório, aonde era respingado o sangue, era onde estava Deus. Então veja, todos os trabalhos, todos aqueles sacrifícios, tudo sempre foi voltado para o sangue, o propiciatório. E também a salvação hoje não é diferente. Se há uma coisa que o diabo odeia, é o sangue. Sangue é vida. E Jesus os derrotou nisso aí. Quando ele morreu, o diabo foi derrotado, porque o véu se abriu, o véu do pecado, então se abriu o véu da iniquidade, o véu da incredulidade,
E hoje cada um pode chegar diante de Deus, é pelo sangue. E a salvação está baseada no sangue. Ela não está baseada em certa doutrina, certo ensino peculiar. Isso não vai te dar segurança em nada. É o Calvário. Quando eu for levantado, todos atrairei para mim. Entende? Hoje é o sangue ainda. Entende? Agora, o diabo sempre odiou e sempre o diabo procurou anular este sangue. Entende? Anular. Mas eu dou graças a Deus. Vocês é uma igreja, um povo que tem sido ensinado a confiar nos méritos de Cristo ali no Calvário. Amém? Graças a Deus. Então, vamos lá. Eu fui falando, esqueci de procurar, né? 2 Timóteo, capítulo 3. Vamos começar com o verso 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. E que, desde a tua meninice, Paulo falando a Timóteo, sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Incline sua fronte, Pai. Cada um deixou a comodidade do seu lar para vir à tua casa, porque eles têm dentro de si, Senhor, aquela chama, aquela sede, aquele desejo de te adorar, de te servir, e vieram para crescer na fé e no conhecimento do Senhor. Poderia o Senhor encontrar conosco nesta manhã? Tu prometeste, Senhor, que faria isto, que estaria em nosso meio, desde que 2 ou 3 estivessem reunidos, e aqui somos mais do que 2 ou 3. E o Senhor não está como espectador, mas está para nos edificar, nos abençoar. E eu peço que o Senhor abra o entendimento, a compreensão, ó Deus, lá na alma de cada um, para compreender aquilo que haveremos de tratar nesta manhã. Em nome de Jesus, seja com todos. Amém. Podeis assentar. Nós temos uma mensagem aqui em mãos. Cristo é revelado em sua própria palavra. Traduzida por Goiânia há muitos anos atrás. E ela foi pregada em 22 de agosto de 65. Então, poucos meses antes da partida do profeta. E nessa mensagem o profeta nos deixa um ensino que a gente nunca deva desprezar. Mas devamos sempre, quando vamos estudar a palavra, ouvindo a palavra, tomando as coisas de Deus, sempre nós devemos comparar as coisas espirituais com as espirituais e devemos seguir este padrão que ele nos deixou aqui, sobre os 3 deveres. Os 3 deveres.
Então, 3 deveres que não se deve esquecer, entende? De aplicar. Então, veja, sempre o pastor está falando o que se pode fazer, mas esses deveres e aquilo que você não deva fazer. Parágrafo 72 desta mensagem, Cristo revelado em sua própria igreja, o profeta diz assim: então, há 3 deveres nas Escrituras em usar a palavra de Deus. Há 3 coisas que você não deve fazer. Vamos sublinhar isso em nossos corações. 3 coisas que não se deve fazer. Agora, vamos estudá-las nos próximos 10 minutos. 3 coisas que você não deve fazer. E por toda a nação, seja onde for que esteja, nesta nação, tenha certeza de colocar isto em sua mente se você não tem uma caneta. Você não deve fazer estas 3 coisas. Nós lhes dizemos todo o tempo como você deve fazer. Agora, eu vou lhe dizer o que você não deve fazer. 3 coisas. Primeira coisa, você não deve interpretar mal a palavra. É a primeira coisa. Então, para quem estuda, para quem ouve, para quem caminha pela fé, olhando as Escrituras, essas 3 coisas têm que ser observadas. Você diz, bem, eu creio que ela significa isto. Ela significa simplesmente o que diz. Ela não precisa de nenhum intérprete. Então, veja, Deus é o seu próprio intérprete. Não é preciso a pessoa, uma coisa que é, vamos dizer, literal, a pessoa querer espiritualizar aquilo. E aquilo que é espiritual, não queira materializar. Então você tem que conhecer essas coisas dentro das Escrituras. Geralmente, toda interpretação, a maioria das vezes, ela leva pessoas a espiritualizar. A espiritualizar uma coisa que é literal, é vista, é prática. Então, veja, por exemplo, quando Deus disse, haja luz, não é preciso vir um mestre lá e dizer o que é que Deus quis dizer com isso. Deus é o seu próprio intérprete. Espere, daqui um pouco começou aquela luz a aparecer. Entende? Começou aquela luz a aparecer. Então, Deus é o seu próprio intérprete. Ele não precisa de alguém para vir interpretar o que é que ele quis dizer. Mesmo em nosso tempo, Deus enviando um profeta, o irmão Branham, Deus não mandou ele para interpretar as Escrituras. Não, ele não veio para nos interpretar. Entende? O que é que Deus quis dizer com isso, aquilo? É como ele diz, Deus quis dizer o que ele está dizendo. Por isso ele diz que eu tenho tomado Deus na sua palavra e Deus tem provado que isto é a verdade. Não é certo? Então,
das três coisas, a primeira é o quê? Você não deve interpretar mal a palavra. Vamos repetir? Você não deve interpretar mal a palavra. Quer dizer, tem que interpretar da maneira correta. E a maneira correta é deixe como está. Se você não entende, deixe como está. Deus, se você precisa de saber aquilo, chegará a hora de Deus te mostrar. E quando nós encontramos nossas interrogações, perguntas, né? Por que isto, por que aquilo? Você deva ter muito cuidado com a sua cabeça, porque é aqui que a coisa começa. O que você deva fazer? Resolva pela oração. Não é resolver espremendo a cabeça e criando ideias e fazendo um quadro. Olha bem, fazendo um quadro, porque ao fazer um quadro na tua mente, você vai usar as escrituras, vai usar as mensagens dentro das suas conveniências. É igual o rapaz que estava apaixonado por uma moça na igreja, né? A irmã Catarina. E ele orava: Senhor Deus, teu servo anda solito, teu servo precisa de uma companheira, o Senhor busca uma companheira para o teu servo. E baixinho ele dizia: desde que seja Catarina. Quer dizer, outra não serve, né? Então, pessoas que simplesmente faz o seu quadrado e depois vai usar a Bíblia e você faz ela falar o que você quer que ela fala. Quem disse isso foi o profeta. Fazer as mensagens falar o que você quer que elas falem. Olha bem, para formar o seu quadro. Mas esse quadro seu, feito de ideias, ele entra em choque com as escrituras, entra em choque em muitos pontos. Se entrou em choque, ora, Deus não é incoerente, então isso tem que estar errado em algum lugar. Não é certo? Está errado. E para quem pesa esse erro? É para a pessoa, não é Deus. Há uma mensagem que o irmão Brana, creio que reconhecendo o dia e sua mensagem, o irmão Brana, nervoso até mesmo, com razão, ele diz: tomaram as minhas fitas, que até então não havia livros, né? Havia fitas, cassetes, cortaram e emendaram, quer dizer, pegaram outras fitas e enxertaram ali. E fizeram eu falar coisas que eu não falei. Alguém pode dizer: não, é o irmão Brana falando, mas é o irmão Brana falando? Entende? Mas não é aquilo que ele estava querendo falar nesse contexto. A pessoa simplesmente dirige as coisas para o seu contexto pessoal, a sua maneira pessoal. Então, a primeira coisa é: você não deve interpretar mal a palavra. Segunda coisa, não deve aplicar a palavra de uma maneira má. E a terceira é: você não deve deslocar a palavra. E se fazemos qualquer uma destas coisas, isto jogaria toda a Bíblia em uma confusão, em um caos. Porque vai chocar aqui, vai chocar ali. Entende? A coisa já não é mais a Bíblia. Por isso que o profeta nos diz na era de Esmirna, dando-nos uma advertência, que o padrão de Deus é aquele.
que a luz para determinada era vem por um mensageiro. Então, e essa luz ela se espalha através de ministérios fiéis que foram ensinados. Mas ele lamenta dizendo: nem todos vê quão necessário é falar aquilo que o mensageiro falou. Acrescenta aqui, tira ali e vai indo, né? E dali um pouco não é mais a mensagem. Por isso que se extingue a mensagem naquela era. Quem destrói é as interpretações pessoais. Quando nós olhamos os dias de hoje, não podemos esquecer, igreja, nos dias ali do Jardim do Éden, quando Deus havia dito para Adão e Eva que não tocasse no fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que não comesse do seu fruto. Não comesse. E veja, o diabo possuindo aquela serpente, que por certo deu lugar, e a serpente sendo o animal mais próximo do homem, até tinha uma faculdade, pensava, até falava. O que disse a serpente para Eva? Mas eu acho interessante é que ele pegou Eva longe do marido. E aquilo não foi um caso de encontrar e acontecer, não. Aquilo, levou tempo. Como um malandro procura conquistar uma mulher casada. Levou tempo. Oh, bom dia, irmã Eva, tudo bem? Maravilhoso dia, não é? Você está comendo fruto? Pode ter aquele outro. Não disse Deus que vocês podem comer de todos os frutos? Deus havia dito? Havia. Pode, Eva completou as escrituras. Sim, só não podemos tocar no dito fruto. Olha bem, primeiro a Eva, a serpente captou a atenção dela, os sentidos dela, captou a atenção, e depois simplesmente ele jogou a armadilha dizendo: ora, vocês sabem que Deus sabe que se vocês comerem, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Olha a curiosidade. E antes da serpente desvirginar Eva, primeiro desvirginou ela espiritualmente. E depois que uma pessoa é desvirginada espiritualmente, é capaz de ir e crer em qualquer coisa que dali para frente coloca na frente dela. É isso. Então veja, o irmão Branham, ao pregar naquela mensagem, o Éden satânico, ele diz que é hoje. Por isso que esta era é uma era enganosa. É enganosa. E o engano, quem engana, será que uma denominação vai conseguir te enganar? Se possível, enganaria até os escolhidos. Mas o escolhido, ele se baseia nisso aqui, Por isso você tem que ter os teus princípios corretos dentro das Escrituras e não se mover nem para a direita, nem para a esquerda. Será que Deus te chamou de uma maneira errada para que hoje você encontre uma coisa certa? Aquele que começou a boa obra. Então foi ele que começou. Não é depois, como alguém diz, eu comia só polenta, eu era cego. Então não foi Deus que começou ali.
Então, você não deve deslocar a palavra. Observe 74. Vamos dar um exemplo aqui, né? Interpretar mal. Interpretar mal. Nas escolas, a gente sempre estudava aquela interpretação de texto. A interpretação de texto, né? E se você não interpreta ou ir para aquilo, tem que ter atenção, entrar realmente no espírito daquele texto e captar o seu contexto e interpretar corretamente. Senão, a nota vem ali, errado. Não interpretou bem. Interpretar mal. Interpretar mal a Jesus na forma de Deus em um homem. Você faria dele um Deus tirano, um Deus tirado de três. Interpretar mal a Jesus Cristo, sendo a palavra, você faria dele um Deus tirado de três. Ou você faria dele a segunda pessoa em uma divindade. E para fazer isto, você faria uma confusão com toda a Escritura. Você nunca chegaria a parte alguma. Então ela não deve ser interpretada de uma maneira errônea. Do que o profeta está nos falando? Por que existe essa doutrina aí da Santíssima Trindade? Isso começou, entende, por uma interpretação errada. Quando começou a confundir títulos, os títulos de Deus, e foi colocando a pessoa de Deus. Logo estava o quê? Uma pessoa do Pai, pessoa do Filho, a pessoa do Espírito Santo. Você diz, mas isso eu já entendo, mas estamos olhando como que começou esta doutrina. Foi aí os títulos de Deus, eles simplesmente colocaram uma personalidade. E veja, uma vez colocando uma personalidade, quando Jesus disse, vai, batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Jesus não disse, vai, batiza em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Porque se tivesse um nome na frente de cada título, então esses títulos seriam pessoas. Mas ali diz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nome singular, não é plural, é singular. E qual é este nome? Vocês sabem, Atos 2:38, arrependa e seja batizado em nome de Jesus Cristo. E não há outro nome dado em cima nos céus, nem na terra, pelo qual devamos ser salvos. Qual é o nome do Pai? Jesus disse, eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, a esse recebereis. E o Espírito Santo, ele virá em meu nome. Saulo, Saulo, por que me persegue? Quem és tu, Senhor? Eu sou a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Foi assim? Eu sou Jesus. Ele voltou. Então veja, de onde começam os grandes erros? Entende? Começa como, vamos dizer, o Amazonas, o rio Amazonas, o maior rio do mundo em volume d'água. Mas ele tem que ter uma origem. Lá nas cordilheiras, você pode observar onde eles... Você acha isso na internet. Começa ali com uns pingos d'água, um reguinho, e vai indo. O erro começa de uma maneira muito sutil, quase imperceptível.
Por isso que nós temos que sempre orar a Deus, pedir a Deus que nos livre de qualquer engano, entende? Que nos guarde. Eu peço a Deus sempre: Senhor, não me deixe ensinar errado. Entende? Não me deixe falar algo fora daquilo que o teu povo precisa saber, que é a tua palavra. Então, o erro, irmãos, é como um trilho o trem de ferro vai ali no trilho e então eles encostam um outro trilho ali, mas encosta só uma lasquinha. E quando o trem passa ali, vai passar, ele já pega um outro trilho. E ele vai caminhando paralelamente, entende? Por uma boa distância, juntos. Mas daqui um pouco ele vai, dando volta, a coisa se descamba. Mas aquilo teve um começo. E o começo foi cá nessa lasquinha de trilho que se encostou no verdadeiro caminho. Por isso o profeta vem e nos diz: toda mentira tem verdade. Por que toda mentira tem verdade? Para poder enganar. Para poder enganar. E ele diz, Eva, o diabo lhe disse 99% da verdade. Foi só 1% de mentira. Entende? Então, aquilo começa. Por isso que todo o caminho que as coisas de Deus é mal interpretada, lembre-se, é um outro caminho. Não é o verdadeiro caminho. E aquilo simplesmente vai te levar para outro lado. Por isso, eu mesmo não me preocupo muito com certas coisas, vejo pessoas interpretando errado e fazendo o caminho, e logo vai dizer que só aquele é o verdadeiro, ou isso e aquilo. Eu não me preocupo muito com isso, irmãos. Eu só digo uma coisa: nada melhor do que o tempo. Deixe o tempo falar. Porque as cores serão reveladas. Então é necessário analisar. E eu ainda gosto de olhar os frutos, o espírito daquilo. Porque se alguma coisa é de Deus, aquela pessoa estaria orando por mim, estaria chorando, estaria procurando me passar essa luz. Quando as coisas de Deus é assim, versus, a pessoa apontar o dedo e começar a acusar: você é virginécia, você não tem revelação, você não vai no arrebatamento, você é isso, você é aquilo. Só pelo espírito, atitude, irmãos, já mostra que o fruto é errado. Se o fruto é errado, Jesus disse: não se colhe, entende? Fruto bom de árvore má. Então é preciso olhar. A pessoa se enche de orgulho, empina o seu nariz e acha que é alguma coisa. Você pode saber que deixa o tempo falar, e nada melhor do que o tempo. Nada melhor do que o tempo. Esses dias, eu já estou saindo fora aqui da leitura. Passando em certo lugar, um pastor queixou de que seu genro, sua filha, se foram nesses adoradores de William Branham, né? Dizendo que Jesus é William Branham. E era um mestre ali na igreja deles.
Eu só pensei em uma coisa: alguém é culpado. Alguém é culpado. Por que é culpado? Porque alguém começou. É igual aquele que passou há pouco na internet aqui, vocês acompanharam. Não sei quantos de vocês acompanharam. O camarada, o irmão lá, isso foi no Congo, foi? Pregando lá e dizendo, e diz que Jesus Cristo não é Deus, e o Deus é o William Branham. Que blasfêmia, que escândalo. Entende? Agora você vai perguntar, como que ele é o William Branham? Eles têm o jeitinho, filho do homem, né? E vem indo, e vem indo, e vem indo, vem vindo, até que se torna o Cristo Branham. E aquilo xingou, quer dizer, desafiou, falou palavras pesadas e fez um desafio. Se Deus fosse Deus, que o matasse ali naquela hora. Quantos de vocês viram aquilo? Muitos, né? O homem caiu morto, como que rachado por dentro. 10 minutos, as pessoas correram, tal, voltaram ali. 10 minutos, o camarada estava podre, fedendo. A ponto que não deu de levá-lo na sua casa para ser velado e nem na funerária. Tiveram que cavar um buraco ali e ali mesmo enterrar. E logo aparece o quadro do irmão Branham, a coluna de fogo, e ele orando, adorando. Isso é, como disse o irmão Branham, faria de mim um anticristo. Agora eu pergunto assim, alguém é culpado. Porque alguém é culpado da morte desse irmão, em chegar a essa altura. Alguém que passou esse veneno para ele. Apesar deles não ver que era um veneno. E outro alguém ensinou aquele alguém, e outro alguém ensinou aquele outro. Entende? A coisa tem que ter uma originzinha. Até se descambar no Amazonas, às vezes, né? Tem que ter um princípio. E o julgamento de Deus, ele é um julgamento completo. É um julgamento completo. Não é esse que morreu, não. Quem ensinou, o outro que passou, por onde... Deus pega de ponta a ponta. Por exemplo, uma pessoa é um fumante, morre aí de tanto fumar. É um pecado? É. Mas o julgamento de Deus só será sobre ele? Ou sobre quem vendeu, sobre quem fabricou, sobre quem plantou? O julgamento de Deus é completo. Alguém é culpado. O que levou a isto? Uma má interpretação das Escrituras, da mensagem. Como diz o irmão Branham, que o mensageiro do último dia teria tal grau de poder diante de Deus que muitos o confundiria com Jesus Cristo. Como foi com João Batista, entende? Eles o confundiriam. Então vocês observem que toda interpretação errada vai chegar em algum lugar, e esse lugar não é bom. Esse lugar não é bom. Esse lugar é inferno. Igual, estamos tomando o exemplo o estudo da Santíssima Trindade. Se qualquer pessoa interpreta Jesus Cristo de um modo errado na Bíblia... Não, 75, primeiro. E se você diz certa coisa, você coloca uma interpretação nela, e você aplica a outro tempo, ou ela sendo aplicada para outro tempo, você também faz uma interpretação incorreta.
Quer dizer que dentro da interpretação errada está o aplicar em outro tempo aquilo. E o que mais? Está em deslocar a palavra. Se qualquer pessoa interpreta Jesus Cristo de um modo errado na Bíblia, dele mesmo não ser Deus, o faz ser a segunda pessoa ou um Deus tirado de três. Isto contraria cada palavra em toda a Bíblia. Isto quebraria o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Correto, isto faria de toda a raça cristã um punhado de adoradores pagãos, adorando três deuses diferentes. Vê que tipo de Bíblia você teria? Então isto faria de nós o que os judeus dizem que somos. Dizem: qual daqueles deuses é o seu Deus? Vê. Então vê você não pode, você não deve interpretar a Bíblia de uma maneira errada. Pois Jesus, ele mesmo é a interpretação da Bíblia. Quando ele foi manifestado na era que a parte de seu corpo foi manifestada, se é a era da mão, deve ser a mão. Não pode ser a era da cabeça. Se é a era da voz, bem, então não pode ser a era do pé. Vem. E agora estamos na era do olho. E agora próximo é ele. Ele mesmo vendo, profético. Vem, através da era, nós começamos desde a fundação da primeira era da igreja, quando a semente foi para o chão. Eu vou parar aqui para me explicar isso aqui. Na era, o corpo ele é formado, o corpo de Cristo, a igreja de Cristo é formado em todas as eras. Agora, cada era, ela teve uma parte, uma revelação. Por exemplo, os luteranos, eles não têm que responder pelo que nós cremos. Eles não têm, porque a eles foram dado aquela luz. Entende? A wesleyana, aos pentecostais. Mas nós temos que responder hoje pelo que Deus tem dado. E hoje é o quê? A era de quê? Como disse o profeta aqui. E agora estamos na era do olho. E o próximo é ele, é Cristo, né? Quer dizer, a mente. João Batista, quando ele veio aqui, ele não fez sinais nenhum. Ele não fez sinais. Mas logo veio Jesus Cristo atrás fazendo sinais. Está certo? Mas hoje nós temos o precursor da mensagem. É o precursor da mensagem. E vemos que a sua mensagem veio com Cristo, porque veio cheia de sinais, revelando o que havia no coração das pessoas. O irmão Branham fala isso muito nessa mensagem, a ressurreição de Jesus Cristo, né? É isso, né? A última que vocês obtiveram. Então, estão juntos, quer dizer, Deus no mensageiro operando maravilhas, sinais. Em João Batista, não, porque João Batista era fisicamente separado ali, estava Jesus fisicamente também. Mas hoje é o Espírito de Deus, a mente. Porque um homem não poderia revelar o segredo dos corações. Não, o homem não pode isso. Você pode dizer, o irmão Branham revelava. Não, desculpa. Deus fazia isso através dele.
revelando o segredo dos corações. Fulano curou fulano. Ninguém cura ninguém. É Deus que cura. É Deus que faz a obra. O homem nada é do que um instrumento. Damos graças a Deus pelos homens que Deus usa. Paulo disse que os irmãos glorificavam a Deus nele. Quer dizer, os irmãos viam os sinais, prodígios, via como Deus operava, e olha bem, e eles glorificavam a Deus por manifestar em Paulo. Não diz que eles glorificava Paulo. Não, glorificava a Deus. E nós devemos glorificar a Deus pelos instrumentos que Ele usa. Agora, não glorificar o instrumento. Se você agradece a Deus, entende? Pela água que vem ali pelo cano, você agradece a Deus pela água que você bebe, não é? Você agradece pelo cano, mas você não bebe cano. Entende, irmãos? Agora é tão fácil misturar uma coisa com a outra. É tão fácil. Ainda mais quando o instrumento a quem Deus usa, Ele usa sempre a primeira pessoa. Assim diz o Senhor. Vejamos Elias dizendo: não vai chover tal, segundo a minha palavra. Será que Elias podia cerrar os céus? Ou era Deus através de Elias? Irmãos, quando aquela cobra, no sonho do irmão Brana, picou ele disse que não fez mal nenhum, porque ele tinha sangue forte. Tinha sangue forte. Aqui aquelas pessoas querendo fazer dele Jesus Cristo. Agora, será que o ministério que tem dons, tem abençoado, engrandece Deus, será que aquele colega tem sangue forte? Quando pessoas começam a adular e começam a levar, daqui um pouco a pessoa pode pensar que o mundo não gira sem ela? E se torna o quê? Um sucessor do mensageiro. E aí por diante, daqui, olha, está cheio de oitavos mensageiros por aí. Só que eu não conheço a oitava era. Só que eu não conheço. E é bom que eles disputem no palito quem é quem, porque é muitos. Um próprio amigo nosso, então, se tornou Elohim. Se tornou... está com a cabeça fora do lugar. Entende? O que é isso? O que é isso? Tem que tirar a dentadura, colocar ali. Que Deus é esse? Olha, há tanta coisa pelo mundo afora. Mais uma coisa certa, Deus diz, Ele não reparte a glória dele com ninguém. E o profeta, ele não veio glorificar ele diz, tudo que eu desejo é magnificar o Senhor. Irmão Brana, eu tenho uma coisa contra ti, disse a mulher, disse, o que é? Você exalta muito a Jesus Cristo, ele disse, se fosse todo o meu erro isso, hein? Eu não o exalto como eu gostaria, como eu deveria exaltá-lo. Agora, o sangue, deixa eu fazer esse parênteses. Deus, um dom, a própria palavra dom quer dizer presente. Deus dá um presente para alguém, vamos dizer, um dom de maravilhas. E
aquilo, primeiramente, não é para a pessoa aplicar para si, não é para a pessoa fazer deste dom o seu arraial, ou criar um grupo, ou fazer uma denominação. Esse dom é para o benefício do povo de Deus. Mas a coisa mais tentadora, e são poucos que não caem nisto, são pouquíssimos, entende? De querer, através deste dom, ser alguma coisa além do que ele é. Não permanece humilde, entende? Sempre usa esse dom para se projetar, para fazer igreja, fazer denominação, fazer dinheiro, fazer a vida. Por isso, disse o irmão Branham, Deus tem tido grandes dificuldades de encontrar alguém que ele possa usar e que possa permanecer humilde. E eu vos faço uma pergunta. Você tem altura de glorificar Deus no dom que esteja numa pessoa, então, de receber os benefícios daquele dom, sem endeusar aquela pessoa? Ou você tem um sangue fraco? É o que nós devemos amadurecer, irmãos. Alguém surge com uns dons por aí, vamos receber, a pessoa tem uns dons, mas quando a pessoa chega e diz, eu sou o sucessor do mensageiro dessa era, você tem que saber comer a parte certa. Eu tenho, quer dizer, eu dou a interpretação, eu dou o sentido da mensagem. Ei, cada um vai dar um sentido diferente. Não. Então vamos aqui. Através da era, nós começamos desde a fundação da primeira era da igreja, quando a semente foi para o chão, falando em Éfeso, né? A semente completa. Então ela veio através dos pés. Lutero voltou através de Wesley. Então nós, pentecostais, as línguas e os lábios, veio. Agora está no olho profético de Malaquias 4. E assim por diante. E agora não há nada restando para isto vir, porém, ele mesmo para entrar naquilo, porque esta é a última coisa que há. A seguinte é a inteligência. E nós não temos nenhuma inteligência própria, é a dele. Vê? Não temos nenhuma visão própria. Como pode um homem prever estas coisas? Ele não pode fazê-lo. É Deus, Ele mesmo. Vê? Está chegando a um lugar e Ele tem dirigido o corpo através de todo o caminho, falando da igreja. Então, o corpo completo de Cristo é revelado na forma de uma noiva que foi tirada do seu lado, como Adão fez no princípio. Ou melhor, como foi Adão no princípio. Sim, Deus, isto colocaria toda a Bíblia em uma confusão, quebraria o primeiro mandamento, fazer uma trindade, né? Quebraria o primeiro mandamento e faria um Deus pagão de três. Isto simplesmente arruinaria todo o quadro da Bíblia. Então você não deve interpretar a Bíblia de uma maneira errada. Agora, aquilo é somente uma coisa.
Irmãos, um pregador, um pastor, um pregador, um mestre, quem for, que diz que crê nessa mensagem, siga essa mensagem, ele não deva estar usando tipos da Bíblia, ele mesmo dando a interpretação. Entende? Porque eu pergunto, será que ele está certo? Porque dá a interpretação que quer. O mais seguro é dê a interpretação que tem assim diz o Senhor, que tem um profeta atrás, aquilo que o profeta usou, aplicou. Não é alguém chega ali e faz uma interpretação própria de um ponto que nunca foi tocado ainda. Entende? E aquilo aplica, por exemplo, vamos dizer, quantos aplicam erradamente, interpreta erradamente, que o tempo dos gentios já terminou. Que a pedra atirada sem mão já bateu no pé da estátua e já desfez, e hoje ela cresceu, é uma revelação. Isso está errado. Primeiro, o tempo dos gentios quer dizer que ele ultrapassa, vai além da plenitude dos gentios? Plenitude é salvação. Tempo dos gentios é política, é governo. Começou pela cabeça, Nabucodonosor, depois os persas, depois os gregos, depois os romanos. E hoje estamos aí nos dedos, misturado socialismo e capitalismo. Para dizer que o tempo dos gentios já acabou, irmãos, quando a Bíblia diz Jerusalém será pisada pelos gentios até que o tempo dos gentios se cumpra. Israel ainda depende da América, dos gentios. E o tempo dos gentios só vai terminar, aliás, a plenitude dos gentios, que é a salvação. Primeiro, Deus tem que salvar até o último, depois o tempo dos gentios. Mas se trocam, estão aplicando mal, que não deixa de ser uma interpretação. Não deixa de ser uma interpretação. E aquela pedra tirada sem mão, que é Cristo, se fez um grande monte. Isso é no milênio. Não é agora. Então é preciso ter olhos de águia para ver as coisas de uma maneira correta. E eu vejo, precisa mesmo é da graça de Deus. Porque se Deus tira sua mão de misericórdia de sobre mim, sobre ti, irmãos, nós vamos pelo mesmo caminho. Não é nossa esperteza, nossa sabedoria, é a graça. E Deus disse, eu tenho misericórdia de quem eu tiver. Então, não interprete mal a palavra. A segunda coisa é não aplicá-la. Quando cada escritura na Bíblia tem a mesma aplicação, você tem que colocá-la em seu lugar. E ao aplicá-la de uma maneira errada, você pode fazê-lo, Deus em uma era, e na era seguinte fazer dele uma história, ao aplicá-la de uma maneira errada. Então você não deve aplicar mal às Escrituras. Ele é Deus o tempo todo. Se você faz dele hoje um Deus da história, o que era lá atrás e não é
Ele o mesmo hoje. O que você fará com Hebreus 13:8? Vem, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Agora, se alguém diz, um denominacional chega e diz, ele já não é o mesmo, ele não faz cura, isso foi para o passado. Você está simplesmente aplicando as coisas fora. E mesmo, irmãos, na nossa vida diária, nós temos que pedir a Deus graça para saber aplicar a palavra. Quando devemos tomar a palavra e os direitos que ela nos oferece, nós devemos pedir a Deus, Senhor, eu quero fazer isto. Eu quero isto. Entende? Essa promessa, essa cura. Mas quando não é tempo de você aplicar a palavra, entende? Não é tempo para tudo, disse Salomão, que há um tempo para todas as coisas debaixo do céu. Há tempo de ajuntar pedra, tempo de espalhar pedra, tempo de abraçar, tempo de parar de abraçar, tempo de dar vida, tempo de matar, e aí por diante. Há um tempo. E nós somos seres temporais. Então devamos saber o tempo, a hora certa. Porque tudo tem que ter aquele momento. É a tua hora, então é a tua hora. Agarre. Eu só vejo que precisa-se orar, pedir a Deus, ser um bom observador e estar na mão de Deus, se render para que Deus nos guie em tudo. Agora, deslocar a palavra. É a terceira coisa, não é? É deslocar. O que é deslocar? O que é aqui, pega e põe lá. O que é lá, pega, põe aqui. Vamos dizer, o lugar do pé é onde? É lá embaixo, não é? Agora, o pé faz parte do corpo? Faz. E que tal se o pé estivesse na orelha? Ou o dedo do pé aqui na orelha? O nariz está lá em outro canto do corpo. A boca na nuca. Mas tudo é parte do corpo, não é? A boca é corpo, o nariz é corpo, o olho é corpo, pé, mão, dedo, tudo é corpo. O irmão Brando diz isso, a Bíblia diz isso. Tá, mas e o lugar? E o lugar? Senão você vai fazer um monstro. Entende? A boca na nuca e, sei lá, o olho na testa. E aí por diante. Tem que ter ela colocada no seu devido lugar. E eu creio de todo o meu coração de que a mensagem que Deus tem nos dado, enviada através do seu profeta, ela já vem observando tudo isto, a interpretação correta, a colocação correta das escrituras, né? E a aplicação correta, tudo. Então, o que devamos fazer? Simplesmente seguir tal como é. Entende? Seguir esses 3 deveres. E o irmão Brano ainda segue falando sobre esses 3 deveres. Por exemplo, eu vou tomar aqui na mensagem perguntas e respostas sobre os selos. Mas vejam, permita-me só dizer isto agora. Suponho que essas fitas estão somente para nós e assim por diante, mas permita-me dizer, vejam, que vocês
vocês não entendem, veja, e não é para entenderem, de modo que não tentem interpretar nada. Em outras palavras, pegue a mensagem tal como ela é. Não tente interpretar nada, vejam. Não tente colocar sua própria interpretação. Vocês somente se afastam mais. Somente sigam o meu conselho. Se creem em mim, agora, se Deus me concedeu cair na graça de vocês, vocês sabem que essas revelações e coisas tais, eu tenho estado aqui com vocês há bastante tempo, vejam, e tem sido sempre certo. E agora, para provar duplamente que está certo, encaixa-se direitinho com a palavra. Estão vendo? De modo que vocês sabem que é o assim diz o Senhor. Exatamente, veja, está provado para vocês. Estou lendo pergunta e resposta sobre o selo a partir do 10. Agora siga o meu conselho como seu irmão. Não coloque sua própria interpretação em nada. Somente continue vivendo uma boa vida cristã, porque somente irá se afastar da coisa verdadeira se o fizer. Quer dizer, quanto mais interpreta, mais distante vai. Está vendo? Você somente irá em uma direção que o afasta novamente da coisa. Parágrafo. Eu vou saltando aqui, mas vocês leiam esse prefácio aqui, o início, antes do profeta começar a responder perguntas e respostas. Ele segue falando. Agora somente sejam bem humildes, sejam cristãos e tente viver para Deus. E viva honestamente com seus semelhantes e ame os que não o amam. Não tente fazer nenhuma, veja, você torna isto uma coisa misteriosa e estraga o verdadeiro programa de Deus, está vendo? E aí ele segue falando, tá? Segue falando, dizendo para a igreja não interpretar. Mesmo quando ele pregou o sétimo selo, ele diz assim, se você não entende, diga como está ali. Não vá fazer ismos. E todas as más interpretações que existem entre o povo da mensagem, tudo começa justamente no sétimo selo. É o sétimo selo. Ali é onde começa muita... Cada um quer fazer a sua revelação. Quando o profeta diz o 7, que tudo foi aberto, eu não creio que ficou nada para trás que deveríamos saber. Não ficou nada para trás. Deus usou a sua boca e nos falou. Vocês creem assim? Eu creio desta forma. Então, por exemplo, o sétimo selo. O profeta disse que ele foi aberto. Agora você entenda que cumprir é uma coisa e abrir é outra coisa. Hoje, quando eu olho ali a meia hora de silêncio, que é o sétimo selo, eu vejo o profeta dizendo, é a vinda do Senhor. Entende? Logo ele responde, é o dia e a hora. Entende? Que não foi, que nele diz que nem ele como filho sabia. Então, o sétimo selo, eu vejo, agora, se cumpriu o sétimo selo, Jesus já veio nos ares em busca de sua igreja? Não. Você pode dizer, bem, o sétimo selo
ele veio com o alarido, voz de arcanjo e a trombeta de Deus. Claro que há um processo, mas ele está falando ali do arrebatamento da noiva. Parágrafo 51 da mensagem Cristo, Mistério, Deus Revelado, feito por Goiânia, ou 105 da Voz de Deus. Ele diz que só há uma coisa que nós não sabemos, é quando ele vem e como ele vem. O sexto selo, o quinto selo, o quarto selo, foi aberto? Foi. Foi cumprido? Não. Em partes, alguns, outros não. Então nós temos que entender uma coisa, que os selos é abertura, não é cumprimento. E quando Jesus morreu no Calvário, olha bem, Jesus morreu e quando ele ressuscitou e subiu, então veja, é o Cordeiro é digno. Quando foi que ele tomou o livro? Não foi em 63. Quando ele se apresentou como Cordeiro que havia morrido, e tomou o livro. E abriu o primeiro selo, o segundo, todos eles foram abertos. Por isso que o irmão Branham diz que hoje, os selos, ele simplesmente veio, o sétimo selo veio mostrar, Deus veio mostrar o que havia acontecido. Quer dizer, são coisas que já aconteceu. Já foram abertos, só que não havia sido revelado para nós. Mas todos os problemas começam do sétimo selo. E há pessoas que dizem que o sétimo selo é o homem, é o sétimo mensageiro. Você não vê isso. O profeta não defende essa bandeira. O sétimo selo é Cristo, desde o jardim do Éden. Entende? É uma pessoa, e pode ver que a vinda de Cristo termina aí. Então, o que é que ele nos aconselha no sétimo selo? Viva uma vida em Cristo, uma vida correta, não se preocupem. E aqui ele está dizendo, quanto mais se preocupa, mais se afasta. Mas cuidado vocês com as deduções, cuida da sua cabeça. Por exemplo, você nunca vai encontrar o irmão Branham dizendo que aquela nuvem que apareceu ali é o anjo forte. Aquela nuvem era uma nuvem de anjos e veio para confirmar a mensagem que iria ser aberta, que é os selos, e confirmar aquelas que ele havia pregado. Semente da serpente, tudo isso, quer dizer, a mensagem. Por isso ele diz, aqui temos. É uma vindicação. Agora, mas então tem o pé, a cabeça está ali, o pé tem que estar aqui, quem é o pé? Quem é a pessoa? Não, calma, calma. Você não tem base na mensagem, você tem conjectura. Eu acho muito bonito um certo chavão. E bonito, é falar assim, frases de efeito, sabe? É uma frase de efeito. É aquela coisa impactante. Olha bem, é a abertura da palavra. Eu acho muito interessante isso aí, abertura. Estamos agora na abertura da palavra. Quer dizer que você é profeta? Quem foi que abriu? Não foi o irmão Branham, o profeta mesmo que Deus enviou, é você? Ora, então qualquer interpretação que vier, vamos chamar de revelação, vamos chamar de abertura e usar essas frases de efeito. São frases de efeito. E se você não está firme,
o que acontece? Ah, é abertura? Então eu quero. Eu quero ver o que é isso. Foi o que Eva quis. Foi o que Eva quis ver. Curiosidade. Irmãos, tudo que o profeta tinha, Deus tinha que falar, ele já falou pelo seu profeta. Nós temos as mensagens, temos livros. Deixe como está ali. Deixe como está escrito, é simples. Entende? É simples. E a coisa mais fácil que eu vejo é ser um pastor da mensagem. Porque é pegar e entregar. Jesus multiplicou os pães, mas disse para os seus apóstolos, pastores, né? Vai e distribua no meio do povo. Eles estão... manda eles ficar em rancho, igreja com 50, igreja com 30, igreja com 100. Sirva eles. Então é pegar o que Deus já tem feito e entregar. É entregar, é simples. Ah, mas isso é... Irmãos, eu nunca vou te dizer que o maná é velho. O maná é velho. A simplicidade, a maneira que Deus tem trazido essas coisas, eu nunca vou dizer que isso aí é, primeiro é puxada só, isso, aquilo, agora estou em algo especial. Por isso eu digo, o meu ministério, que Deus me deu, é pequenino e é direto e simples. Entende? É arroz e feijão. É feijão e arroz quando eu misturo. É vida vivida, é se encher do Espírito Santo, é viver uma vida correta diante de Deus. Entende? Não tirar e começar com coisinhas, picuinhas. Entende? É o chão que o diabo gostaria que cada um entrasse. Dali um pouco você está tão longe de Deus, como todos esses ismos, grupos que têm surgido pelo mundo, irmãos, começa aquela coisa, parece que é, dali um pouco, ó, fica no mesmíssimo, né? E a coisa vai se apagando, mas deixa para trás um rastro de perdição. De perdição. Então não se empolgue com estas coisas humanas. Tome as coisas de Deus e tenha cuidado. Só quero que vocês guardem bem isto. Não interprete mal, não aplique mal e não, o quê? Desloque. Esses são os três deveres que o teu profeta disse que você tem que olhar. Amém? Amém. Fiquemos de pé. Senhor, nosso Deus e amantíssimo Pai, está diante dos teus filhos o que o teu mensageiro nos falou, nos aconselhou, e que o Senhor possa, com tuas misericórdias, nos dirigir dentro dos teus conselhos. Guia os nossos corações e ajuda-nos, Senhor. Não foi nós mesmos que te buscamos, foi o Senhor que nos buscou. Não foi nós mesmos que nos fizemos ovelha do teu pasto, foi o Senhor que nos fez. Ó Deus, que o Senhor possa aperfeiçoar a tua vontade em nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, que nunca ninguém venha interpretar mal, aplicar mal, e colocar mal, deslocar. Ajuda-nos, Senhor, a ver a palavra tal como ela é. Como o teu mensageiro pregou e a viu, nós queremos da mesma forma, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda os pastores,
as igrejas, irmãos, pelo mundo todo, que cada um possa se contentar com aquilo que o Senhor tem nos dado, Senhor. E nunca venha chamar este maná de algo vil, que já estamos enfastiados com essa simplicidade. Ó Deus, mas que cada um tenha o maná como uma novidade, algo novo, todos os dias. Não importa se passou 30 anos, 50 anos nesta verdade, mas que ela possa ainda falar no coração de cada um, e que nenhum pregador canse de pregar as mesmas coisas, porque é segurança para o teu povo. Dá-nos um dia contigo e guia-nos pela tua palavra, guia-nos pelos teus caminhos, seja com cada família. Em nome de Jesus rogamos, amém. Deus nos abençoe. Um bom dia. Então não esqueça esses 3 deveres. Os pedidos de oração faremos à tarde.